Alô, amigos. Mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje, com muito prazer, eu recebo o Dr. César Dario Mariano, que é Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Seja bem-vindo. Agradeço pelo convite, um prazer estar aqui, Fausto, e conhecê-lo pessoalmente, porque até então só nos conhecíamos Através do nosso portal. Sim, Aliás, você é uma das pessoas que mais escreve para o portal, o que me deixa muito feliz, viu? E os seus artigos são excelentes. Um texto maravilhoso e assuntos do momento. Então, para nós é importante, muito importante. E eu agradeço bastante, é viu? minha diversão. Isso Adoro é. escrever, então quando eu tenho tempo, acabo escrevendo, vejo as notícias, falo, vou escrever sobre isso. E escrevo a qualquer É hora. O que bom, me é vem à muito bom cabeça isso. é que a minha esposa que fala, pô, mas o que acontece com você? Eu falo, eu gosto de escrever. Então, eu gosto de escrever e informar as Teria pessoas. sido um bom jornalista também, né? Sabe que eu É, pensei, é, inclusive, quando eu fiz a faculdade de Direito, fazer uma faculdade de jornalismo. é. Mas o tempo não dá. Sim, Muito a serviço, gente sabe, acaba não tendo tempo. Mas o doutor César, ele é mestre em Direito das Relações Sociais, especialista em Direito Penal, escritor, professor e palestrante também. É isso? É isso. Vamos começar um pouquinho falando de você, pode ser? Lógico. Nasceu onde? Assim que São Paulo mesmo, capital. Sim. Em Fui que... criado praticamente ali na Aclimação. Paraíso, E Aclimação. nasceu na Aclimação também? Eu nasci na Beneficência Portuguesa. Ah, sim. É ali Sim, é naquela na região ali. Redondeza, né? É. Na Redondeza. É casado, Sou casado, tenho tem 3 filhos. 3 filhos. Um é promotor, inclusive. Já promotor? Promotor no Ceará. Ah, ele É o... seguiu a carreira do pai. Seguiu. É, A minha esposa, na época que a gente namorava, agora minha esposa atual, nossa visita à, à Itália no Coliseu. Eu amo a Itália, tenho cidadania italiana, é. adoro a Itália. A sua origem é italiana? Italiana, espanhol, português, é uma mistura. É. Uma mistura O meu é boa. português e espanhol. Camunha é espanhol, né? Sim. Antigamente tinha o tio no N. E aí, meu avô, não sei quem foi, mas provavelmente o meu avô, ele traduziu. Em vez de N tio, NH, né? A da minha mãe deveria ser Vidale, aí abrasileiraram. É, Como que na época do é, cartório virou Vidal. é, Mas é é, Vidale, é. italiano. Muito bem, olha, você primeiramente foi primeiro-tenente de cavalaria do 2º Regimento de Carros de Combate, lá em Pirassununga. Antes eu fui no 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Sei, aqui no Ibirapuera. Era uma sei, tropa de elite à época, era a vanguarda do exército. Qualquer coisa que acontecia, nos chamava. Então, eu ficava mais no quartel, em prontidão, fazendo exercício. Eram sim. exercícios muito difíceis do que na minha casa. Aí depois eu acabei sendo transferido para Pirassununga, 2º Regimento de Carro de Combate. Eu fiquei até final do meu tempo porque eu era oficial temporário. Sim, E fiz CPOR em 1982, fiz estágio e fui para a tropa em 1986. Resolvi ir para a tropa quando eu comecei a fazer faculdade de Direito. Comecei no Mackenzie, fiz 2 anos no Mackenzie, mas eu fui transferido para Pirassununga. E lá não tinha faculdade de Direito. Aí eu acabei terminando a faculdade em São João da Boa Vista, sei, na Unifeob, na Fundação sei. Otávio Bastos. A Que carreira política não era o seu sonho? eu ainda tenho o Sim, sonho de me candidatar. sim, Ah, mas antes não. Antes eu queria advogar e advoguei há algum tempo, advoguei 2 anos e meio. Comecei a trabalhar fazendo sozinho, é difícil, né?
Sim. porque a situação até foi meio esquisita, porque em 1989 eu ainda poderia ficar mais uns 3 anos no Exército, 4 anos. Aí, na época, o ministro do Exército disse: não, vamos acabar com 6 anos. E eu tive que sair correndo. Então, na época, o meu comandante, o coronel Gilberto Rodrigues Pimentel, depois se tornou, inclusive, general. Aí ele falou: olha, eu vou te deixar sair um pouquinho antes. Aí eu comecei a aprender advocacia, eu já tinha OAB, mas é difícil, né? Aí eu tive que sair em 1990. Eu tinha uma loja de skate em Pirassununga, uma skate shop, que era famosíssima, porque não tinha na região, né? Aham. Aí vendi a loja, vendi tudo que eu tinha lá em Pirassununga, o dinheiro que eu tinha guardado. O que aconteceu em 1990? O Collor bloqueou todo o É, dinheiro. é. Aí eu O nosso, né? saí do exército, estava sem profissão, estava sem dinheiro, e minha esposa grávida do meu filho André, do segundo, que é promotor agora. Aí eu comecei a advoguei algum tempo, aí meu pai me encaminhou por um advogado famoso à época, doutor Ademar Rubens de Paula, que me ajudou bastante. Comecei a advogar com ele, onde eu peguei Civil ou bastante não? experiência. Civil ou não? A gente fazia de tudo. Tudo. No meu escritório, que eu tinha o meu também, eu fazia criminal, trabalhista, o dele era civil e família. Resolvi, por acaso, prestar concurso para o Ministério Público. Passei na primeira fase, no primeiro concurso. Aí na segunda fase eu não passei porque eu não estava acostumado com o tempo. Acabei não dando tempo para terminar a prova. Resolvi fazer um cursinho, fiz um cursinho do Damásio, Evangelista de Sim, Jesus, à época, um famoso. cursinho, uma pessoa fenomenal, um jurista de primeira também, um penalista, um dos maiores. E passei no próximo concurso. Então eu posso dizer que eu sou promotor de justiça por acaso. Sim. Eu queria no início advogar, mas ficou muito difícil a advocacia naquela época, por causa algumas leis que sobrevieram, deixaram muito difícil a situação do advogado, né? Aí prestei concurso, passei. Então vou dizer que eu sou promotor por acaso, porque eu me formei para advogar. Mas hoje gosta do que faz. Ah, gosto. É, Eu sou procurador de justiça, é, estou no Ministério é, Público, é, em junho vai fazer já 34 anos. é. Gosto. Foi promotor quantos anos? Eu fui promotor por 26 anos. É bastante tempo, né? 26 anos, é É, difícil chegar na procuradoria. é, 26, 27. é. Cheguei na procuradoria em 2019, mas antes disso eu estava designado numa outra procuradoria, que era a Procuradoria de Difusos, trabalhando na parte de improbidade administrativa. Desvio de dinheiro público, Sim, né, sim, corrupção, mas na parte sim. civil, na parte da lei de improbidade. Fiquei lá 5 anos, trabalhei praticamente toda a minha carreira foi na área criminal, só que durante 4 anos, antes de eu ir para a Procuradoria Civil, eu trabalhei com improbidade administrativa. Trabalhei na Procuradoria da Patrimônio Público e Social, que trata de improbidade administrativa, que é a É. parte de corrupção, desvio de dinheiro público. Naquela época era bem interessante. Mas aí sobreveio a nova lei de improbidade, acabou. Aí hoje dificilmente alguém é processado por improbidade, condenado muito menos. Essa lei de improbidade acabou com a punição dos agentes ímprobos. Acabou. Bem difícil hoje conseguir a condenação de alguém por improbidade. Que coisa, não? Acabou. Simplesmente É. destruiu a parte de improbidade. A nossa legislação era a mais avançada do mundo, porque os outros países não têm uma legislação que cuida de improbidade, só na área criminal. E o Brasil tinha a mais avançada do mundo. E realmente funcionava. Aí fizeram essa alteração, eu acho que com esse propósito mesmo, porque destruiu a lei de improbidade. Hoje os agentes ímprobos nadam de braçada. É muito difícil processá-los, condená-los então é quase O impossível. que é uma pena muito grande para o país, né? Mas isso é uma pena, porque é um É. país hoje que o grande mal que nós temos é a corrupção.
Eu É, digo que é o câncer que existe hoje no nosso país, e de é a cabo a rabo, corrupção. né? De cabo a rabo. É a corrupção, É, a coisa tá tão, a gente chama que é a corrupção sistêmica, é, que ela está entranhada em todos os setores da sociedade, em todos os poderes da República. É um problema muito sério. E o brasileiro não leva muito a sério. O é. brasileiro acha que é normal, acabou se acostumando. E aí a gente vê aí aquele que não concorda com a corrupção fica fora. Não fica. É, A pessoa fica fica fica, fora. fica fora. Fica É, fora. é uma pena, né? Hum. Mas, na verdade, por que você escolheu o direito? Meu pai ele não, embora ele não advogasse, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, ele era formado em direito. E ele acabou me incentivando. E meu pai era uma pessoa muito inteligente, né? Ele falava várias línguas, era uma pessoa fantástica, inteligência assim ímpar. E me falou: não, vamos fazer direito. E eu gostava, comecei a estudar, me interessei bastante pelo direito, prestei vestibular, passei no Mackenzie, e o que eu não esperava é ser promotor. Eu sou Sim. promotor por acaso. E você tem várias obras publicadas Eu já. tenho 8 livros escritos. 8 livros 8 escritos. livros já. Puxa vida. É, há algum tema que ainda não escreveu sobre o que eu gostaria de escrever? Eu acho que eu escrevi de tudo. Olha os livros aí. Escrevi de tudo. Eu não escrevi sobre improbidade administrativa. Vai escrever. Não, porque com essa nova lei eu Sei, fiquei desanimado. sei. Eu Eu entendo acho o que porquê. não compensa mais. Eu entendo o Essa porquê. lei eu trabalhei 8 anos, quase 9 anos com improbidade administrativa e me desanimou. Tanto que eu nem voltei para a procuradoria que eu sempre quis ir, que era a procuradoria que tratava da parte de improbidade, né? Que é a Procuradoria de Interesses Coletivos e Difusos. E não voltei para lá porque me desanimou. Realmente ia escrever, já tinha material para tanto, muito material. A lei mudou, eu teria que alterar tudo de novo. Aí fiquei desanimado, falei, chega, hoje eu resolvi escrever artigo. Sim. Sabe o que acontece, Fausto? Hoje, livro acabou. Livro em papel acabou. É, Ninguém lê mais livro. é. Então, quando eu comecei a escrever, meu primeiro livro foi publicado em 1999. Você vendia, assim, 2.000 livros, 3.000 livros ao ano. E é pouco. Tem gente que vendia muito mais, os autores renomados, mas vendia bastante. Aí foi caindo, né? 2000, 2001, 2002. Escrevi esses livros todos, né? Até, eu acho que o último que eu escrevi, da edição antiga, foi ali de 2018, 2019. Foi sobre o execução penal. Esse daqui, que foi o primeiro de execução. Até que vendia bem. Mas, de repente, veio a internet e acabou. Não vende mais livro. Este Então, livro seu sobre drogas, fala um pouquinho sobre ele, o que você esse escreveu. livro aí foi um dos meus que eu rodei o Brasil falando sobre ele, Sim. sobre a nova lei de drogas, porque eu fui o primeiro a escrever. Fui o primeiro a escrever, só que a época eu lancei foi eu dava aula no cursinho do Marcato, no CPC, e eu acabei escrevendo um resuminho de drogas, né? Que era para os alunos. Escrevi também do Estatuto de Desarmamento e, com base nisso, eu rodei o Brasil, rodei o Ministério Público, em vários lugares, dando aulas sobre esse tema, sobre o Estatuto de Desarmamento, que Palestras, né? foi um tema que eu sempre atuei nessa área como promotor, sempre estudei, desde da 6368/76, né, que foi a precursora das legislações de drogas aqui no Brasil, que antes era previsto no Código Penal, né? E foi um livro interessante. Esse livro teve uma vendagem muito boa. A primeira foi pela Atlas, editora Atlas, depois acabou, né?
Depois, outro livro que até hoje vende bem é o Estatuto do Desarmamento, muito embora esteja desatualizado, porque o Estatuto muda toda hora. Muda o presidente da República, muda, Muda, muda o é, Estatuto. é, Cada um tem uma abordagem é, diferente. E como eu te é. falei, hoje não compensa mais, e as editoras não querem mais atualizações, porque não vende. Para eles é fácil entender. Não tem mais vendagem de livro hoje. Os livros que vendem hoje são não é nem o livro. A Ministério Público, a OAB, escritório de advocacia, eles compram um pacote da editora, digital, né? E desatualizou o livro, você vai digitalmente e atualiza, que foi o que aconteceu com esse, que era Juruá Docs. Então, toda vez que havia uma atualização, eu atualizava, eles atualizavam e era um livro digital. Se a Ju- pessoa quisesse, podia imprimir, mas não deu certo. Não deu certo. Não, não tem, hoje é um problema. Hoje é o que eu te É, falei. E hoje com a inteligência artificial, então, só que o que as pessoas ainda não se deram conta, é que a inteligência artificial erra demais. Eu vivo corrigindo ah, uma delas. Não vou falar qualquer. Eu vivo sim. corrigindo. Ela vive falando coisa errada. Eu quero fazer uma pesquisa de jurisprudência e pergunto. Aí ela vai e fala um termo, eu falo, não, mas está desatualizado. Não é isso, já tem outra coisa, já tem outro julgado. E às vezes vem jurisprudência errada. E as pessoas acabam estudando, seja pelo Google, seja pela inteligência artificial, e até um alerta vai aprender errado. Porque É. ela erra demais, ainda é E, muito nova. e em momento nenhum é corrigido. Eu não sei como que eles fazem, eu corrijo. Aí, Sim. aí é gozado, ela fala, não, o senhor tem razão. E Mas precisa corrigir, né? é É. gozado, né? Para você, César, qual deve ser o papel do jurista como formador de opinião? O jurista, primeiro, ele deve ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que vão ouvi-lo, que vão lê-lo. Porque a lei não muda, a jurisprudência não muda para o A ou para o B. Ela mesma. E o grande problema hoje que eu vejo na justiça, e eu falo principalmente dos tribunais superiores, é que a lei é aplicada de uma forma para A e de uma forma totalmente diferente para B, muitas vezes a depender da ideologia daquela pessoa. Então você vê decisões díspares, totalmente diferentes numa situação. O jurista não pode aceitar isso de maneira nenhuma. O jurista ele tem que ser sincero. É para esse, é para aquilo, pouco importa. E imparcial, né? É, Totalmente, totalmente. Ele tem é. que acreditar no que ele fala e tem que interpretar o direito tecnicamente e sempre daquela maneira. Ele pode mudar de opinião? Óbvio que pode. Eu já mudei diversas vezes de opinião. Só que ele tem que ser honesto. Ele fala, ó, entendia dessa maneira, só que eu reavaliei e eu me convenci que eu estava errado. Ou por causa de uma. A lei é fácil de entender. Mudou a lei, vai mudar o entendimento. Mas eu me convenci por causa da evolução social, por causa de um artigo que eu li, por causa de uma decisão, por causa de uma situação vivenciada, eu mudei de posição. Então, a partir de hoje, eu tenho essa posição. Mas ele tem que ser honesto e não atuar de uma maneira num caso e atuar de uma maneira De outro. de outro. Então, esse não é jurista. Jurista, para mim, ele tem É. que ser honesto com ele e com as demais pessoas, principalmente aquelas pessoas que vão tê-lo como paradigma. Você tem algum jurista que chama mais a sua atenção? Os antigos. Os antigos. Cita um deles. Nelson Hungria, Nelson Hungria. Cordeiro Guerra. Para mim, são Magalhães Noronha, Damásio, Mirabete, os antigos. São Eu vários, né? respeito muito São os vários. juristas antigos. Pontes de Miranda, os que eu estudei por eles, escrevi por eles, me formei estudando esses juristas. São os que eu respeito, os juristas mais antigos. E eu ainda me balizo no entendimento dele.
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O que falta para a gente ter uma justiça mais eficiente e justa? A eficiência da justiça hoje ela já existe, em primeiro grau e segundo grau. Se nós formos pegar os processos antigos, né, demoravam 2, 3, 4, 5 anos para julgar. Hoje você consegue ter uma sentença e um julgamento de um acórdão, você pegar um juiz que trabalhe. Porque tem, infelizmente, em todas as profissões, tem aqueles que a gente chama de braço curto, que não querem trabalhar. Mas aí existe a corregedoria. E a corregedoria, uma hora, pega esse tipo de pessoa. O processo demora 1 ano e meio, 2 anos no máximo, está resolvido. Antigamente demorava 5, 6. Isso se não for para os tribunais superiores, aí é um gargalo. Se for para os tribunais superiores, aí, infelizmente, aí é muito processo e nós deveríamos ter um filtro melhor para só subir, seja para o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, só subir casos específicos. Então, hoje, primeiro grau, o segundo grau trabalha muito bem. Então, você vê os juízes trabalhando. Você pode não concordar com a posição dele, que é outra coisa, mas trabalham bem. Tanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto os juízes que aqui trabalham. Mas o problema que nós temos hoje maior é a quantidade de recursos. É muito recurso. É recurso demais. Isso faz com que o processo acabe atrapalhando. Agora, a qualidade dos magistrados que nós temos, e eu vou novamente falar, em primeiro e segundo grau. Quando nós chegamos no Superior Tribunal de Justiça, são magistrados também muito bons. Agora, quando chegamos no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, a escolha é política. A escolha é política. Não vou dizer se tem notável saber jurídico, não tem, que não é o caso, não vou entrar miúde nessa situação. Mas eu vejo o Supremo hoje muito politizado, né? Infelizmente. Demais. Tanto que nós temos decisões para um caso e temos decisões diferentes para outro caso. Casos que deveriam, os fatos são os mesmos. César, você não acha que está errado o ministro do Supremo ser indicado pelo presidente da República? Não deveria ser por meritocracia dentro do judiciário? Eu acho, sinceramente, que só deveriam ser magistrados. Eles já estão acostumados e uma escolha totalmente diferente. O problema todo é que a escolha do ministro do Supremo é baseado na escolha do direito norte-americano. Só que lá o Senado funciona realmente. A sabatina funciona. Se não for um juiz que mereça ocupar a Suprema Corte, não vai passar. Aqui a escolha é política. Normalmente, o presidente da República, eu falo normalmente, nem sempre, ele tem o Senado. Normalmente é isso. Então, quem ele indica vai ser referendado no Senado. E os senadores, muitas vezes, têm medo de não excluir, de não referendar o ministro, porque ele fala, esse ministro vai ser empossado, vai ser nomeado e ele vai me perseguir. Então, a escolha é ruim. Se fosse um sistema que funcionasse realmente, seria um sistema bom, como funciona o direito norte-americano. Ou nós poderíamos pegar um sistema diferente, que é o sistema alemão, por exemplo, tem mandato, salvo engano, são 12 anos, mas aí tem um problema. Toda vez que muda 1, 2, 3 ministros, você muda totalmente a jurisprudência. Você acaba não tendo mais uma segurança jurídica, você não sabe como que a Corte Suprema vai decidir. E outra coisa que deveria ser alterado, isso daí, urgentemente, é o Supremo Tribunal Federal ser apenas uma corte constitucional,
como é na maioria dos países democráticos do mundo, só julga matéria constitucional. A Suprema Corte norte-americana julga 100 processos ao ano. Aqui o magistrado deve julgar 100 por dia. Cada ministro. Por quê? Porque julga tudo. Interfere na Câmara e no Senado, e no Executivo também, Sem né? dúvida nenhuma. É. Tem que ser só matéria constitucional. É. A matéria penal tem que ser, no máximo, parar no Superior Tribunal de Justiça. E ainda com um filtro muito grande, ser resolvido em primeiro e segundo grau. Que o STJ não deveria analisar fato. Quando convém, eles analisam. Quando não convém, eles não analisam. Vai depender muito do caso que chega lá. E para chegar no Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa. Tem um filtro, que é a repercussão geral. Só poderia ser analisada a matéria constitucional. Só que quando eles querem analisar, eles analisam. Se eles não querem, eles não analisam. Não deveria ser assim. Então, o Supremo Tribunal Federal só deveria julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Só isso. O descumprimento de preceito fundamental são aquelas ações típicas, mandado de injunção, só isso. E não ações penais. Que acaba atravancando todo o Supremo Tribunal Federal e é onde dá normalmente problema. É onde dá normalmente problema. Você tem uma decisão em primeira, mantida em segunda, mantida no Superior Tribunal de Justiça por unanimidade, chega no Supremo Tribunal Federal, uma das câmaras, ou às vezes liminarmente, um magistrado. Um magistrado diz que todos os demais estavam errados. Será possível isso? Um magistrado que é escolhido politicamente. Não é o magistrado que está ali pela sua capacidade. Alguns até são. Tem muita gente ali extremamente preparada. Mas tem outros que só chegaram lá politicamente, porque não chegariam, se fosse por mérito, mas de maneira nenhuma. Chegaram politicamente e nós acabamos tendo julgamentos políticos, que não deveria existir. Dias atrás nós vimos aí a CPMI. Terminou, 4.000 folhas foram lidas durante o encerramento e a CPMI ficou a ver navios, porque não aprovaram. Mas também, Fausto, a questão da CPI, CPMI, tanto faz, a questão do relatório não vincula o Ministério Público, não vincula a Advocacia Geral da União, não vincula o Judiciário. Isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Se eles entenderem, aprovando ou não aprovando, que tem indício da prática de crime, eles vão apurar. Vai ser instaurado um inquérito policial. Você está dizendo então que não tem nada perdido, né? Então, a questão de aprovação ou não, para efeito jurídico, Sim. porque é uma comissão de investigação. Elas não podem obrigar o Ministério Público, não pode obrigar ninguém. Ninguém pode obrigar o promotor de justiça, procurador-geral da República, a denunciar. Pode. Não é porque vem. Então, isso daí não quer dizer nada. Então, vão ter 2 relatórios. Vai ter um relatório da oposição, um relatório da situação, e os 2 vão para a Polícia Federal, Ministério Público, a Advocacia Geral da União. Se não for mandada pela própria comissão, vai chegar lá, de uma maneira ou de outra. Se eu sou um procurador que atua no caso, eu falo, não, eu vou olhar. Se eu verificar que ali há notícia de fato suficiente para que eu instaure uma investigação, eu vou instaurar uma investigação com base naquilo. Independentemente de ter sido aprovado ou não. Essa aprovação é mais política, ela não é jurídica. O que interessa é o que foi feito. Só que os que lá estão, uns querem investigar, outros querem obstruir a investigação. Essa que é a grande realidade. Sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Querem utilizar como fins políticos. É um instrumento político. Dúvida nenhuma, é formada por políticos. Só que quando eles estão investidos ali, eles têm todos os poderes do magistrado. Só alguns que não, coisas que violam direitos fundamentais expressos, né, de forma mais grave, com decretação de prisão, interceptação telefônica, depende de ordem judicial. O restante não, eles podem fazer, eles têm os mesmos poderes. Então eles deveriam saber, aqui eu estou como juiz de direito, como investigador. Eu quero apurar a verdade dos fatos e não é verdade. Tanto que quando não se chega a um resultado que comemoram.
Comemoram porque o resultado não foi apurado, É o porque que, a verdade é o não que chegou. aconteceu. É o que aconteceu e o que É, acontece sempre. é, Isso quando não é instaurada com fins políticos para desestabilizar um governo. Foi o que aconteceu na CPI da Covid. Aquilo era uma palhaçada. O que é, faziam ali era uma palhaçada. é, Assistir aquilo ali, é, ou você ria ou você ficava com muita raiva. é, É verdade. Uma é, palhaçada aquilo. Tanto que ninguém foi denunciado, absolutamente nada. é. Que o que não se buscou ali foi a verdade. O que se buscou ali foi desestabilizar um governo. E conseguiram. Qual é a sua visão sobre o escândalo do Banco Master, César? Isso daí é algo que desde a Lava Jato já se sabia que iria acontecer. Né? Porque, como eu te falei, a corrupção ela está impregnada em todos os poderes da República. E ficou muito evidente agora. Essa relação espúria entre membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, com banqueiros, principalmente banqueiros, que levam para Londres para tomar uísque. Isso não se faz. O magistrado ele tem que se preservar, É, porque ele não sabe se uma hora ou outra vai julgar essa é, pessoa. é, Essa que é a verdade. é, E o que aconteceu? É o que nós estamos vendo aí. Relações muito estranhas. Não sei se são criminosas, não são criminosas. Isso aí uma hora a gente vai ficar sabendo, eu é. espero. Mas não pode existir de maneira nenhuma. Só que o que isso daí demonstrou é que há pessoas como o Daniel Vorcar que têm outras pessoas, agentes públicos, agentes políticos, poderosos nas mãos. Nas mãos. Tanto que agora ele vai fazer uma delação premiada. E pelo menos o que a gente lê da imprensa é que ele esperava ser acobertado e não foi. E agora vai entregar diversos agentes públicos, agentes políticos, e nós vamos ver a podridão. Eu já falo isso há muito tempo. É. Se você, eu já escrevi artigos há uns 4, 5, 6 anos antes do escândalo do Banco Master, denunciando isso. Denunciando que a corrupção está nas entranhas do poder, independentemente de qual deles seja. Há pessoas que a gente nunca imaginava que poderiam estar envolvidas com isso e parece estar. Eu não posso acusar, Sim, tá? Não posso de sim, maneira nenhuma, mas pelo menos aparentemente, eu sim. não vou citar nome, que não é o caso e nem precisa, basta ler os noticiários. Agora, muita gente tem interesse na delação do Vocaro, né? De todos os lados, É, todos os lados. é, Há pessoas que têm interesse em incriminar determinadas pessoas e há pessoas que têm interesse de não serem incriminadas. é. Essa que é a verdade. Tem muita gente morrendo de medo. Ao passo que tem outras pessoas loucos para que essa delação apareça para que isso daí seja utilizada de forma política. Eu sou totalmente contrário. O direito é uma coisa, a política é outra e não se mistura. Você compararia esse episódio do Banco Master com o Lava Jato? É muito mais grave. É mais grave. É muito mais grave. Porque na Lava Jato, Lava Jato foi fichinha, então. a Lava Jato, eu não estou falando em questão de dinheiro, porque por hora a gente não sabe. É, Porque mesmo na Lava Jato, ela acabou precocemente. Alguns bilhões, 5, 6 sim. bilhões, não sei, parece que esse daí é muito mais. Só que o nível de influência do Daniel Vorcaro nas entranhas do poder é muito maior. Então a gente começa a verificar que há pessoas que a gente nunca imaginava que podem estar envolvidas. Na Lava Jato, eram muitos pés de chinelo e algumas outras pessoas mais influentes, mas eram em escala bem menor. Aqui a escala é muito maior. E a gente não tem ideia do que vai aparecer ainda. Então, o nível de influência nos três poderes é muito maior. Isso tudo no ano eleitoral, né? Sem dúvida, esse é que é o grande problema, É. utilizar isso daí. Como eu te falei, eu sou totalmente contra. Independentemente se você vai influenciar A ou B.
Justiça é uma coisa, política é outra, e não deveria se misturar. Exatamente. Em casos envolvendo bilhões de reais, como garantir que o processo não seja influenciado por interesses políticos? Não tenho como garantir. Eu É. garantiria se fosse na primeira, na segunda instância e no STJ. Sei, Eu garantiria. sei. Por quê? Porque são magistrados, membros do Ministério Público, concursados e técnicos. No STJ, a maioria que está lá são magistrados de carreira. A maioria. Nós temos um terço constitucional, que se membros do Ministério Público também são de carreira, é um sexto, né, de membros do Ministério Público e um sexto de advogados. Quer dizer, a maioria que está ali são profissionais do direito de carreira. Alguns vão pelo quinto constitucional e depois chega uma maioria, não, a maioria são magistrados. Agora, quando chega no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, é um tribunal político. Não tem como dizer que não é político, porque é escolhido por político, é escolhido de Exatamente. forma política. É. Tivemos alguns que não. Até algum tempo, que eram pessoas que foram escolhidas pela sua capacidade jurídica. Mas, infelizmente, nos últimos anos, são escolhas políticas, não tem como negar. Não há como negar. Ô César, eu estou mostrando aí o nosso portal, no qual você me prestigia com vários artigos semanalmente, né? E às vezes até 2 vezes por semana. Eu escrevo. O que eu escrevo, eu lhe mando. Como ele fica 24 horas no ar, não há problema nenhum em mandar 2, 3 artigos, porque a gente vai publicando. E está tendo uma ótima aceitação. Eu estou feliz Fico da feliz. vida com o Fico portal. A impunidade em crimes do colarinho branco, César? Muito. 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 Infelizmente, muito. Porque é um crime às ocultas. Dificilmente alguém consegue apurar esses crimes. Porque você tem o corrupto, tem o corruptor. Os dois praticam crime. Um não quer entregar o outro, por quê? Também automaticamente vai ser incriminado. E junto com esses crimes de corrupção, andam outros, até mais graves. Lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então é muito difícil apurar. Como que se apura esse tipo de delito? Normalmente com a prisão de um pé de chinelo, né, alguém que integra essa organização criminosa, que vai fazer uma colaboração premiada. O exemplo típico foi a Operação Lava Jato. Através de um doleiro, acabou se apurando todo aquele esquema. Agora é um pouquinho diferente, porque agora pegaram uma pessoa extremamente influente. Também vai ser uma delação premiada. Esse instrumento, se bem empregado, vejam bem, se bem empregado, ele pode desbaratar as organizações criminosas. Mas o problema todo é você pegar aquele primeiro, que é o fio da meada, e ele vai ter muito a perder, e também, se ele delatar, ele vai ter muito a ganhar. E acaba trazendo provas. Só que esse instrumento, muitas vezes, ele pode ser empregado para forçar as delações premiadas. Então, prendendo-se preventivamente, de tal maneira que só vai ser solto se delatar. Ou chantageando a pessoa. Ou você delata ou te prendo. Se essa pessoa tiver alguém da família envolvida, ou você delata, ou eu vou investigar, eu vou prender seus familiares. Isso não é delação, isso é tortura. Além de ser abuso de autoridade, é crime de tortura. É previsto na lei que rege a tortura. Então, está errado dessa forma. A pessoa é presa ou é investigada, oferece a ela delação, ela quer delatar, não quer delatar, vai ser processada como qualquer outra pessoa. Se tiver que ser solta, vai ser solta, se tiver que ficar presa, vai ser presa. É assim que tem que fazer nesse instrumento. Tecnicamente chama de colaboração premiada. Eu prefiro delação premiada. Todo delator corre risco de vida, né? Porque ele vai falar de pessoas aí que sem dúvida podem nenhuma, ser muito perigosas. Quando diz respeito
a organizações criminosas. Veja o que aconteceu com o delator do PCC lá no aeroporto de Guarulhos. Isso, Ele foi isso, eliminado. E isso. veja que a organização criminosa do colarinho branco geralmente não age dessa forma, mas nada impede de que haja também. Só que ela não vai fazer daquela maneira espetaculosa lá. Ela vai fazer de À outras luz do formas. dia, com metralhadora e etc. Ela vai né? fazer de outras formas. É. Ali era para dar um recado. Não, É. não delate, porque senão você está morto. É. É como age o crime organizado violento. Colarinho branco já age de outras formas. Desmerecendo aquela pessoa, desacreditando aquela pessoa, entrando com ações, representações. Age de uma outra maneira, mas nada impede que numa eventualidade, se não tiver jeito, também caminhe para os meios mais violentos. É possível. Mas Sim. normalmente não é assim como é. Ô César, o que mais incomoda você na política atual? Sem vergonhice. As pessoas entram ali não pensando no Brasil. Elas entram ali pensando nelas próprias. Na como que reeleição, elas né? Então, Não quando, só se na for cargo reeleição. eletivo. Não só na reeleição, eu não É. vou dizer todos, eu não É. posso generalizar. É. Mas boa parte deles age dessa maneira. Entra ali não só na eleição, uma forma de ganhar dinheiro. Não estou falando nem de corrupção. Estou falando de outras formas, instrumentos de ganhar dinheiro. E, obviamente, nós temos os corruptos. Muita gente ali entra com a ideia de se locupletar. Porque se você for verificar quanto se gasta, né, muitas vezes do patrimônio pessoal para ser eleito, quanto que vai ganhar até o final do mandato, vai ver que não dá para comparar. Vai gastar muito mais, ele vai ficar vários mandatos que ele não vai conseguir ser reeleito. Tem um fundo eleitoral hoje, mas até pouco tempo não tinha, dependia muitas vezes do dinheiro. E o grande problema hoje é que se você está fora do sistema, você não faz parte do sistema ali do fundo eleitoral, do partido, você não consegue ser reeleito. Porque você não tem dinheiro. Você acha que o nosso país tem jeito? Eu tenho esperança, mas a médio prazo, com as novas gerações. Com as novas gerações. Talvez com a gente educação. não vá assistir, né? Eu acho que não. É. Eu acho que não veremos, não. Vai melhorar, mas não da maneira como a gente espera. As novas gerações, isso depende de educação. É uma coisa que eu colocaria se eu fosse ministro da Educação. Educação moral e cívica. Colocaria na... Acabaram com isso, né? Acabaram, eu colocaria. Porque lá você aprende a amar o país, amar a pátria, de ser uma pessoa correta, de não aceitar a corrupção. A gente não tem nada disso. Não tem nada disso. Parece que o sistema é esse e vai depender do que a pessoa tem em casa. Se tiver pais corretos, nós teremos o filho correto, pelo menos em regra, em tese, né? Essa daí, pelo menos, é a ideia. Agora, enquanto isso, com essas gerações que tem agora, elas estão viciadas. Vão precisar das novas gerações. Na sua visão, que tipo de líder político o Brasil mais precisa nesse momento? Eu gostaria de alguém que não tivesse na política. Mas só que não consegue. Porque até existe uma ação em trâmite da pessoa poder se candidatar sem estar na política. De ser, na época, eu gostava muito do Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio, é um exemplo, né? Exemplo. O que ele fez na empresa dele, a humanidade dele. Eu adoraria que fosse alguém que não fosse político. Porque se a pessoa é política, ela está viciada na política. Eu gostaria de alguém que entrasse ali com a única finalidade de melhorar o Brasil. Eu não estou dizendo se é de esquerda ou se é de direita, mas que seja uma pessoa correta. É isso que, infelizmente, a gente acaba não tendo, porque os interesses outros acabam preponderando. Não estou dizendo que os que estão na política são ruins, não. Mas o meu candidato ideal seria alguém fora da política. Tem gente boa, tem muita gente boa que vai se candidatar. Mas eu gostaria de alguém que não fosse político, mas tivesse habilidades políticas, mas não tivesse contaminado pela política. Não tivesse teto de vidro, não tivesse rabo preso, não devesse favor para ninguém.
Ô César, a gente vem acompanhando aí o nosso mundo de hoje com muita violência, né? De um lado, o feminicídio, aliás, feminicídio, a gente está vendo um por dia na imprensa, um caso por dia. Você não acha que o feminicídio tem alguma coisa a ver com audiência de custódia? Vou primeiro fazer uma observação, tá? Sim, Cerca de 2% dos homicídios que nós temos hoje, 2 a 3%, são de mulheres. é, Morre-se 97% de homens. Então, o problema que nós temos no Brasil hoje não é só o feminicídio, sim, é o número de homicídios existentes. O número de mulheres que morrem é ínfimo, perto da quantidade de homicídios existentes. Então, o que nós teríamos que fazer é uma campanha para acabar com os homicídios. Você acabando com os homicídios, você acaba com o homicídio de homem, de criança, de mulher. É isso que deveria ser feito. E de onde vem essa violência toda? Essa violência toda, ela está impregnada muitas vezes em alguns brasileiros. A pessoa já nasce muitas vezes com a propensão à violência e o ambiente também. O ambiente acaba levando também esses homicídios. Eu trabalhei com júri por mais de 15 anos. Eu fiz praticamente minha carreira no tribunal do júri, Sim, então eu sei bem o que eu falo. O que leva ao homicídio? Droga, seja lícita ou ilícita. Álcool, cocaína, crack. Tudo isso daí leva ao homicídio, ou porque a pessoa está sob efeito de álcool, de droga, ou é o traficante que mata o usuário que mata o usuário que mata traficante, usuário que mata para roubar. Então, a droga ela está intimamente ligada ao número de homicídios, do aumento de homicídios. Você vai ver que boa parte desses crimes de feminicídios existentes, e eu vou dar um exemplo, já que você tocou nele, o autor está embriagado, ou está drogado. Tá? Ou a mulher estava embriagada ou drogada. E a imensa maioria desses crimes que morrem também, não vou generalizar, são de pessoas que não têm trabalho, ou o marido está desempregado, está numa situação ruim, com problemas financeiros, moram em locais inadequados, não tem uma estrutura adequada, não tem diversão. Então nós temos uma série de fatores que levam o ser humano ao homicídio. Qualquer um está propenso a matar. Qualquer um está propenso a matar. Numa situação de desespero, nada impede que você perca a cabeça e mate uma pessoa. Pode acontecer. Não vou dizer que ninguém vai fazer, eu não vou fazer, você não vai fazer, mas boa parte das pessoas poderiam fazer. Então é um crime que qualquer um comete. Só que a maioria dos homicídios que acontece hoje no Brasil não é aqui no Jardim, não é aqui em Moema, a maioria ocorre na periferia, periferia. onde você não tem absolutamente nada. É. O marido chega em casa do trabalho cansado, sem dinheiro, tem uma discussão com a mulher, bebe, ou a mulher bebe e acaba perdendo a cabeça e mata. Outro mata no bar, outro mata por questão de droga, outro mata por questão de dívida. Então nós temos uma série de fatores e esse fator todo leva ao problema maior que nós temos hoje, a nossa infraestrutura governamental. Você não tem educação, você não tem saúde, você não tem lazer. Você não tem lazer porque muitas vezes a pessoa tem lazer, um lugar para jogar bola, um lugar para se divertir, não vai ficar violenta a ponto de chegar em casa, matar a mulher, matar no bar. É uma série de fatores É que levam ao verdade. homicídio. Não é um só, não. É isso Você mesmo. falou da audiência de custódia. Audiência de custódia, o problema maior não é o homicídio, porque a pessoa, quando mata, dificilmente, homicídio doloso, o juiz solta. Há alguns juízes que a gente chama de ultraliberais, que são os que soltam, mas são poucos. A maioria das pessoas acaba ficando presa por esse tipo de crime. O que se solta muito são traficantes de droga. Esses aí, boa parte deles, primários de bons antecedentes, vai para a rua. O que ele vai fazer? Vai traficar de novo. E ele estando traficando, ele está introjetado dentro do crime organizado. Estando dentro do crime organizado,
ele vai ter que fazer o que ele sabe fazer, traficar. E muitas vezes o PCC chega para ele, ó, quero que você faça isso, ele vai e faz. E às vezes ele precisa de droga, que ele é viciado, ele vai traficar. Se ele não conseguir, ele vai roubar. Ele vai furtar. Então, vejam que isso daí é uma bola de neve, que vai fazer com que o crime aumente. Então, na audiência de custódia, solta-se muita gente. Mas esse tipo de crime de homicídio, latrocínio, extorsão mediante sequestro, é difícil soltar. Sabe quem mais solta esse tipo de pessoa? Os tribunais superiores. Lá que Sim, eles acabam muitas vezes sim, sendo soltos. Aqui na audiência de custódia, no tribunal, eu estou falando de São Paulo, tá? Porque eu não sim. conheço as outras realidades. Os que acabam sendo soltos indevidamente, muitas vezes, é traficante de droga. Para mim é um crime extremamente horrendo, só que é primário bons antecedentes. Sabe o que acontece com o traficante? Uhum. 1 ano, 8 meses prestando serviço à comunidade. Você já viu algum país do mundo, traficante, com 50, 100, 200 quilos de droga, sendo condenado a 2, 3 anos prestando serviço à comunidade? Hum, Não é existe. verdade. É só no Brasil. É. E sobre a maioridade penal? Eu sou favorável, tenho artigo sobre isso, né? Já dei entrevista sobre isso. Sou favorável à redução para 16 anos por um critério técnico. 16 anos pode votar, pode. Pode. É a coisa mais importante que É, existe dentro do nosso sistema, é, que é o voto. Se pode votar, por que não pode responder penalmente? Se tem é, capacidade de saber quem é o melhor governante para o Brasil, tem capacidade para saber o que está certo e o que está errado. Então, para mim, é uma questão objetiva. 16 anos seria a idade ideal. E É ninguém vai isso. pôr a mão nisso no ano eleitoral, né? Tentaram, né? Tentaram, mas não vão conseguir. Não, O não vão. executivo não vai deixar. Não vai. Se for fazer um referendo, eu faria um referendo. Eu gosto de fazer da Itália. A Itália é interessante, porque toda hora eu recebo referendo lá da Itália para voltar, né? Sim, Então, tudo para eles lá é referendo. Referendo para mudar o sistema de justiça. Se o Ministério Público, a magistratura, tem que estar na mesma carreira ou não, é referendo. Referendo, vamos fazer um referendo aqui para saber o que a população acha da redução da maioridade penal. é, Fazer um referendo para a população acha da descriminalização da maconha. Tenho certeza que a maioria da população concordaria com a redução da maioridade penal. Tenho certeza, é, e tenho certeza que a maioria da população seria contra o aborto e a liberação das drogas. é, Por que não pergunta para o maior interessado? é, Faz um referendo. é. Faz um referendo A popular. violência está passando de todos os limites, Tá, né? porque, Fausto, o que eu vejo hoje, moleque lá, boa parte desses crimes que você tem de tráfico, de assalto, tem lá um menor de idade. Quem que assume tudo? O menor. O menor fala, não, fui eu que fiz, eu fiz aquilo. Claro, aí Porque vai. ele sabe que É, ele vai. vai para... Eu trabalhei também nessa área, então eu sei como funciona. Chega lá com um promotor, normalmente o promotor é linha dura, é a internação. E normalmente o juiz que trabalha ali na várea da infância e juventude, menores infratores, é liberal. Normalmente solta. Solta, liberdade assistida, regime de semi-liberdade. Só vai ficar internado aqueles crimes extremamente graves ou quando há reincidente. O que o moleque vai fazer? Vai sair e vai praticar de novo. Só pode ficar no máximo 3 anos internado. É raro alguém ficar 3 anos internado. Foi o caso do Champinha, ficou 3 anos. Aí depois deram um jeito de mantê-lo internado com medida de segurança, né? Sim, sim. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente perigosa. Ou se chegar nos 21 anos, é solto. Então eu faria 16 anos maioridade penal, redução da maioridade penal, acabaria com esse limite de tempo de internação, né? 3 anos, não, colocaria ali 5, 6, 7, 8 anos. E quando chegasse numa determinada idade, que ele não pudesse mais ficar com menores infratores, que fosse transferido para uma outra unidade que ficaria com pessoas da idade dele, cumprindo ainda a medida socioeducativa, de internação que seja, mas acabaria com esse limite. O moleque, 16 anos, até os 18, ficaria numa unidade especial
para ele. Tá? Ele foi condenado a 10 anos, 2 anos. Fica só numa unidade especial para ele, não se mistura com os maiores. 18 anos de idade, vai cumprir pena com os maiores normalmente. Ia ver como ia reduzir bastante a com maioridade. certeza. Agora, um direito penal, Com que é um direito certeza. faz de conta, É. não funciona. A pessoa é condenada a 5, 6, 7 anos. Ela tem remissão, progressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação de pena. Acaba cumprindo ali 6 meses. É. Essa que é a grande realidade. Qual é o seu ponto de vista sobre o episódio de 8 de janeiro? 8 de janeiro, para mim, foi um quebra-quebra que acabou evoluindo para uma situação muito pior. Sabe o que acontece? Quando a gente pensa... Eu fui militar, eu sei. Sim. Golpe de Estado. Eu não vi nenhum golpe de Estado no mundo. Não é até daquele hoje jeito, né? que não tenha as Forças Armadas, que não tenha armamento, que não tenha um aparato muito forte. Não daquele ali. Falaram, não, aquilo ali seria para influenciar as Forças Armadas a tomar o poder. Quem conhece as Forças Armadas sabe que elas nunca iriam fazer. Nunca. Então, para mim, no meu modo de ver ali, poderia ter pessoas ali que efetivamente queriam um golpe de Estado? Poderiam. Agora, quem está tirando selfie, né? Está tirando selfie, está postando na rede social, ó, mamãe, papai, estou aqui no Congresso. Isso aqui é um golpe de Estado. Uma senhora que está com uma Bíblia, é um golpe de Estado. Uma outra que está ali pichando com batom, que é um golpe de Estado, que é uma abolição violenta do Estado Democrático Mineiro. A maioria ali eram baleneiros. E o que aconteceu? O chamado efeito manada. Tinha gente ali quebrando tudo. E a psicologia explica. Você está numa briga de torcida. O seu psicológico te leva a você entrar naquela briga de torcida. Se tem um quebra-quebra, o seu psicológico lhe leva. É o chamado efeito manada. E as pessoas acabaram quebrando tudo. Essa que é a grande realidade. Quando se processa alguém, você não pode dizer que todo mundo queria a mesma coisa. Você tem que saber qual que é a intenção. É a chamada teoria finalista da ação. Tinha gente ali que queria quebrar. Estava revoltada com as eleições. Certo, errado, não é o caso. O sistema eleitoral, certo, errado, não é o caso. Não poderia quebrar. Mas o crime ali é dano qualificado, dano ao patrimônio público. Tá? Que seria o crime. Agora, tinha os que queriam um golpe de Estado? Tinha, mas era possível obter um golpe de Estado? Se não é, o crime é impossível. Se os meios empregados não são suficientes para você chegar ao resultado, você não tem crime, não se pune a tentativa. Então, eu escrevi muito sobre isso daí. Então, no meu modo de ver, a falta de individualização da conduta, colocar todo mundo no mesmo balaio, pessoas condenadas a penas desproporcionais, isso daí para Gantor e Jacob se chama direito penal do inimigo. Essas pessoas foram eleitas como inimigas do Estado. Como elas são inimigas do Estado, elas são perigosas. Elas não têm todos os direitos do homem livre. Elas vão ser tratadas como inimigos do Estado, é o que preconiza o direito penal do inimigo, que não é aceito em nenhum país civilizado. Mas foi empregado aqui no Brasil no caso do 8 de janeiro. Tá? Não estou dizendo que não tem pessoas que deveriam ser condenadas, que tinham a intenção. Mas se condenar todas da mesma maneira, para mim não é possível. César Mariano da Silva também, né? Você tem Silva César no Dario nome. Mariano da Silva. O carnaval desse ano, o Lula foi homenageado, né? O que você acha daquele ato? Nós estamos no final já do programa. Eu sou totalmente contra. Ano eleitoral, Propaganda, né? lógico que é propaganda. Propaganda antecipada, com a quiescência dele. Sem dúvida nenhuma, é propaganda. Porque se ele não soubesse, agora ele foi ao local, ele esteve no local, ele foi homenageado. E a primeira-dama só não participou porque chegaram em cima da hora e deixaram. Propaganda eleitoral, sem dúvida nenhuma, isso daí vai ser apurado quando chegar na época do registro da candidatura. Aí vai haver impugnação. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui comigo. Eu estar aqui, Fábio. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente também. Sem dúvida. Que a gente só se conhecia Prazer é recíproco.
ao nosso querido amigo espectador, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala.